Já diz o ditado que para morrer basta estar vivo, só que tem gente que força um pouco a barra. Eu separei algumas das pessoas que faleceram de forma muito estúpidas que poderiam ter sido facilmente evitadas. Roda a vinheta! Olá, eu me chamo Ronan Santos e antes de começar já vai deixando seu like, assim ajuda o YouTube a te recomendar o melhor conteúdo da internet. Fechado? Então é isso, bora pro vídeo. Em 1993, um dos prédios do complexo de escritórios Dempton Century estava fazendo uma confraternização para os novos funcionários. Foi aí que o advogado Gary Roy resolveu fazer uma demonstração de como as vidraças do arranha-céu eram blindadas, e para isso ele teve a brilhante ideia de se jogar contra um dos vidros inquebráveis. Que coisa absurda! O homem já havia feito isso algumas vezes e tudo sempre dava certo, até porque antes de entrar na advocacia ele havia trabalhado como engenheiro e confiava no material da vidraça. Porém, nesse dia as coisas não saíram como planejado, porque apesar do vidro não ter quebrado, acabou se soltando da esquadria da janela, fazendo com que Gary caísse do arranha-céu de uma maneira bizonha. As pessoas presentes ficaram chocadas com o que viram. Eles estavam no 24º andar e não houve nem chance de sobrevivência. O episódio rendeu uma indicação para Gary para o Prêmio Darwin, uma homenagem bem irônica feita por um site para pessoas que acabaram com a própria vida de uma maneira idiota. Em 2021, uma notícia correu os jornais da Espanha, e não era para menos, né? Enquanto brincavam perto de uma estátua de um estegossauro, pai e filho perceberam que havia alguém dentro da estrutura. Quando as autoridades chegaram, confirmaram que realmente tinha um corpo lá dentro já sem vida. Faleceu. As investigações concluíram que se tratava de um homem de 40 anos. Ele entrou por uma placa removível na barriga do bicho e ficou preso e não conseguiu sair, batendo as botas. Uma das teorias é que ele estava tirando fotos em cima da escultura e seu celular havia caído dentro do dinossauro através de uma fresta. Então o gênio teve a brilhante ideia de recuperar o aparelho, mas como entrou na perna do animal de frente, não conseguiu voltar. Um jeito bastante inusitado de se perder a vida, não é mesmo? Hans Steininger foi governante da cidade austríaca de Braunau, lá no século XVI. Ele era muito famoso por ostentar uma barba de mais de 1,5 metro de comprimento. Isso porque na época nem existia minoxidil, hein? Para andar tranquilamente, o cara guardava sua barba em uma bolsa. Mas em 28 de setembro de 1567, a sua cidade foi atingida por um incêndio inesperado. Como prefeito do local, ele estava tentando ajudar a população, até que no meio da confusão, a barba saiu da bolsa e quando estava correndo para se salvar do fogo, acabou tropeçando nos próprios pelos faciais. Acredite se quiser. Não é possível isso. Tendo uma queda muito feia, havia uma escada bem na frente de Hans e o homem saiu rolando pelos degraus e acabou partindo dessa para melhor. Depois do ocorrido, o governante foi homenageado na cidade como um herói e levantaram um mural que está de pé até hoje. Quem diria que não passar uma gilete no rosto poderia acabar com a vida de alguém? Vincent Smith Jr. era um jovem americano que estava visitando sua família na parte costeira da Virgínia em 1981. Tudo estava sob controle. Smith era conhecido por ser um bom nadador, porém as coisas mudaram quando ele e seus primos se depararam com uma raia. Em tom de brincadeira, o seu familiar desafiou Vincent a mergulhar até o animal e dar uma beijoca nele. Poderia ser apenas uma piada, mas o rapaz levou a sério e realmente foi até o encontro da raia sem saber do perigo que estava correndo. Você é maluco, é? Ou você é idiota? É claro que o animal reagiu ao ser perturbado e acabou enfiando o esporão da sua cauda no peito de Vincent, atingindo seu coração. Burro, morreu porque merece. Dessa forma completamente idiota,
O jovem entrou para a história como a primeira vítima fatal de arraias dos Estados Unidos. Muitas vezes o ser humano faz coisas perigosas apenas para testar sua coragem. Mas o que um grupo de pessoas fez no dia 17 de agosto de 1969 foi insano. Acontece que o furacão Camille estava se aproximando da Baía de St. Louis, no Mississippi, trazendo tempestades de categoria 5 e ventos que chegavam a 300 km por hora. Pessoas normais pensariam em se abrigar em um local seguro ou tentar fugir da área que seria atingida, mas um grupo de 24 pessoas decidiu fazer nada menos que uma festa para ver o fenômeno natural mais de perto. Tá brincando comigo, pegadinho? Eles se reuniram em um apartamento que ficava no terceiro andar de um prédio que estava no meio do percurso do desastre natural e não deu outra. Quando foi atingido, o edifício foi destruído em questões de segundos, levando embora a vida de 23 dos participantes, e apenas um festeiro conseguiu escapar. A festa do furacão, como ficou conhecida, virou notícia no mundo todo. E apesar da tragédia, o que mais chamou a atenção foi a falta de inteligência dessas pessoas. Em 2007, uma mulher chegou em casa e ficou chocada com o que viu. Ela encontrou seu ex-namorado preso naquelas portinhas feitas para animais passarem. Após chamar e ele não responder, a moça ligou para as autoridades. Quando a polícia chegou no local, apenas 4 minutos depois, já constataram o falecimento de Charles Tucker Jr., que estava com um dos braços junto com a cabeça no buraco minúsculo para um ser humano. No depoimento, a dona da residência disse que havia terminado com ele recentemente, mas que o cara estava tentando entrar na casa enquanto ela não estava. Tudo indica que o homem de 33 anos queria alcançar a fechadura da porta para abri-la, mas não conseguiu e acabou asfixiado na portinha do cachorro. Inacreditável. Gary Caglin era um pescador e mergulhador que sempre buscava seu próximo desafio, quando em 2006 resolveu ir até o arquipélago de Florida Key para caçar uma garoupa Golias, mesmo sendo proibido a pesca desses animais por lá. Já começou errado. Quando encontrou uma embaixo d'água, não pensou duas vezes e atirou seu arpão no peixe, mano. Só que o animal saiu nadando para baixo, fazendo com que a corda do disparador enrolasse no pulso do mergulhador, o levando para o fundo da água. Ele não contava com a força da garoupa Golias, que o puxou para uma profundidade de 5 metros. Quando foi encontrado, sua máscara de oxigênio ainda estava funcionando, mas o snorkel tinha saído da sua boca no meio do caminho. Sendo assim, ele é o único caso de morte envolvendo esse tipo de peixe que é bastante manso, mesmo que a culpa tenha sido única e exclusivamente dele. Dizem que a diferença entre remédio e veneno é a dose, e isso foi confirmado em 1974 por Basil Brown, um homem de 48 anos que era entusiasta de dietas saudáveis. O problema foi que ele resolveu ingerir nada menos que 1 galão de suco de cenoura por dia, pois acreditava que dessa forma estaria imune a qualquer doença. Mal sabia que, na verdade, essa dieta maluca o levaria para a cova. O que parecia ser algo bom para a saúde se transformou na causa da sua morte. Após 10 dias tomando uma quantidade absurda do sumo desse vegetal, ele acabou falecendo por overdose de vitamina A, que somou nada menos que 70 mil unidades totais no seu sangue, sendo que o máximo recomendado pelos médicos é de apenas 3 mil. O cara ficou laranjado, desmaiou do nada e nunca mais abriu os olhos. Quem diria que a cenoura poderia levar alguém para o caixão? No Caribe existe um famoso aeroporto chamado St. Martin, bem próximo à praia. Apesar dos avisos, muitas pessoas fazem a burrice de se agarrar nas grades para sentir o vento batendo na cara. Porém, essa brincadeira acabou tirando a vida de uma turista. A mulher quis fazer um vídeo para postar nas redes sociais, porém não contava que a turbina do Boeing seria tão forte, a jogando pra longe, mano. Por conta dessa bobeira, a turista, que era da Nova Zelândia, acabou batendo as botas. Hoje em dia existem muitos lugares instagramáveis,
Mas com certeza nenhum deles é uma ponte ferroviária, certo? Não foi o que pensou uma garota russa que quis tirar uma selfie perfeita em cima de uma ponte em 2014. Cara, meu Deus do céu. A fotógrafa amadora subiu até o topo da estrutura em São Petersburgo, na Rússia, quando perdeu o equilíbrio e caiu de lá. Na verdade, não foi a queda em si que tirou a vida da jovem, mas sim o fato dela ter segurado em um cabo de alta tensão e sofrido uma descarga elétrica de nada menos que 1.500 volts. Quando chegou o serviço de emergência, que foi chamado por uma amiga que acompanhava tudo do chão, não deu mais tempo de salvar a jovem. Porque ela não se contentou em tirar fotos na frente do espelho como todos os adolescentes faziam na época. E aí, qual dessas pessoas faleceu de maneira mais sem noção? Deixa aqui nos comentários e aproveite e já se inscreva no canal. Mano, é totalmente de graça e você recebe aí o melhor conteúdo da internet, hein? Fechado? Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final, não esqueça de deixar seu like. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Monark X que estão sensacionais. Vejam depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até a próxima!